ainda falando sobre André Mendonça, mas virando o disco aqui para falar sobre o colega dele, Gilmar Mendes, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, o ministro Gilmar Mendes disse várias coisas, e aí eu não vou te perguntar se você acha que é correto ou não o ministro do Supremo dar entrevista e hablar tanto. Isso é uma outra questão, mas hablou bastante. E disse, entre tantas coisas, que André Mendonça cometeu um erro crasso ao se envolver nas negociações da delação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Vamos ouvir. Ministro. Na conversa que nós tivemos, por exemplo, André Mendonça disse que tinha recebido um advogado fazendo proposta de delação seletiva. E aqui já há uma impropriedade. Por quê? A lei não permite que o relator participe ou o juiz participe da delação. O acordo é entre o Ministério Público ou a Polícia Federal e o delator. Então aqui já há algo de erro crasso. Se está participando de conversas ou se está expulsando advogados do processo, isso tem algo de errado. Então vocês compreenderam que é um ministro do Supremo em entrevista que está criticando a postura de outro ministro. Isso já ocorreu em outro momento, mas agora mais uma vez num programa ao vivo, uma entrevista. Inclusive vocês viram ali a jornalista Mônica Bergamo, que foi responsável por essa pergunta. Ainda nesta entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, o ministro Gilmar Mendes disse que votou pela manutenção da prisão de Vorcaro, fazendo um apontamento. Também falou sobre o ministro Luiz Fux, que assume a presidência da segunda turma do Supremo. Vamos ver então um pouco dessas respostas. Na opinião do senhor, houve excessos na manutenção da prisão de Daniel Vorcaro? Ele deveria estar respondendo em liberdade? Eu votei no sentido da manutenção da prisão, fazendo apontamentos de que havia muita generalidade. É claro que se tem que ter muito cuidado, até porque nós estamos diante de um juízo ainda provisório. Nós chamamos isso na linguagem técnica nós estamos diante de uma cognição sumária. Tudo isso precisa depois ser desenvolvido. Luiz Fux assume na semana que vem. O senhor acredita que há possibilidade de mudança no ritmo das apurações? Não, nada disso. Não haverá. Como não houve nenhuma interceptação ou interposição de medidas na minha presidência. Isso será normal e o relator tem toda a autonomia. Vocês viram ali o âncora da CNN, Gustavo Uribe, também um dos participantes, um dos entrevistadores desta Roda Viva. Clarice Oliveira, qual a sua análise sobre... aliás, trocando de assunto agora, desculpa aqui, me embananei, pensando aqui no Gustavo Uribe ontem lá participando do Roda Viva, o ministro Gilmar Mendes então trazendo olhares sobre assuntos e que pessoas podem considerar sensíveis, inclusive o fato de um ministro falar tanto ali sobre questões, inclusive de outros assuntos que não são os que exatamente ele trata. A Clarissa vem aqui conversar com a gente porque teve uma suspensão feita por Nunes Marques daquela pesquisa política que diz respeito a Flávio Bolsonaro. E aí, vamos trazer a análise da Clarissa em relação a este assunto, uma decisão de Nunes Marques, que agora é presidente do TSE. E Elisa, que casa muito com o que a gente está vendo, até mesmo nessa entrevista do ministro Gilmar Mendes, pelo seguinte fato, o caso Dark Horse, ele inaugurou aqui, junto com o caso Master, né, como um desmembramento, digamos assim, do caso Master, inaugurou aqui um abalo muito grande em toda a pré-campanha presidencial. E o jogo político, a contaminação política em cima das questões relacionadas à justiça eleitoral, vem aí como pano de fundo das discussões e do debate que a gente tem visto tomar forma nos últimos dias. E mais um exemplo disso é a decisão da Procuradoria-Geral da República, que deu um parecer ali na apreciação daquela pesquisa que foi suspensa pelo ministro Cássio Nunes Marques logo após o caso Dark Horse vir à tona. Por quê? Porque era uma pesquisa da Atlas que apontava uma queda muito brusca de Flávio Bolsonaro por conta daquele episódio. Pois a PGR veio com um tom muito divergente daquele que a gente viu no posicionamento
posicionamento do magistrado. E isso acaba trazendo para a discussão a necessidade de isenção dentro das decisões judiciais que têm a ver com esse episódio, que tem potencial de afetar a corrida eleitoral. Vou trazer só um exemplo de uma afirmação aqui da PGR em relação a esse caso, que eu acho que é bem expressiva e demonstra como a Procuradoria-Geral da República procurou passar essa mensagem, dar esse recado diante da decisão que foi tomada pelo ministro Cássio Nunes Marques, o que pode sim criar alguma faísca ali. Não é dado, nesse contexto, né, foi feita toda uma explanação a respeito da decisão da pesquisa, à Justiça Eleitoral arvorar-se de um papel de curador da fidedignidade dos resultados da pesquisa por uma perspectiva consequencialista, na medida em que a intervenção judicial deve ser minimalista e suficiente para evitar disfuncionalidades objetivamente comprovadas. O que está aqui nesse juridiquês todo? Eu chamaria atenção para esse ponto da perspectiva consequencialista, ou seja, a ótica da justiça, ao suspender ou não suspender uma pesquisa eleitoral, não deve ser feita na ótica de que impacto que essa pesquisa pode ter num determinado candidato. Porque não importa se Flávio Bolsonaro teve ou não teve uma queda nas pesquisas. Então, como a metodologia do Instituto foi definida com determinados critérios, foram esses critérios que provocaram a queda de Flávio Bolsonaro no levantamento, ou foi o caso Dark Horse? Então, é esse pano de fundo que fica na decisão da PGR, apontando ali, dando um recado claro para algo que já está percorrendo os bastidores da política nacional. Porque o PT, o governo federal, usa muito esse argumento de que a suspensão da pesquisa teria sido uma primeira decisão de Nunes Marques a evidenciar algum posicionamento político favorável a Flávio Bolsonaro. Clarice Oliveira explicando aqui esse olhar em relação às andanças, o debate, e é bem interessante a tarja que aparece aí em tela, né, da análise da Clarissa. PGR abre debate sobre isenção política no Supremo Tribunal Federal, né? E quais são os limites e num ano eleitoral, todo o efeito que tem esse tipo de notícia. Inclusive, a gente falou no Nunes Marques, só para relembrar isso aqui também, porque tem o presidente do TSE, Nunes Marques, e o vice, a gente tem aqui André Mendonça. Essa notícia aqui, tá aparecendo aqui dividido a tela com vocês, que a Mendonça determinou a remoção de um vídeo que relacionava o PT a facções. Então você tem uma decisão de Nunes Marques que chamou muito a atenção, que diz respeito a esta pesquisa que foi feita, que foi questionada ali por parte da campanha de Flávio Bolsonaro, a metodologia, e também neste bojo de decisões que dizem respeito a movimentos políticos bem diferentes, você tem André Mendonça, e eu cito isso porque os dois foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Significa que eles carregam um chaveirinho consigo? Não, eu vou representar Bolsonaro aqui dentro. Não, cada um tem seu estilo, mas é sempre importante lembrar quem fez a indicação. E Mendonça que determinou a remoção de um vídeo que relacionava o PT a facções. Isso aqui é só um remember para vocês, tá, gente? Que hoje é dia 23, isso aqui foi do dia 21.